Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Se você tiver a sua Bíblia em mãos para acompanhar a mensagem de hoje, pode abrir já em Hebreus capítulo 9. Daqui a pouco eu vou fazer uma pequena leitura deste capítulo. No final da mensagem de hoje, eu darei a resposta à pergunta 795 e a nova pergunta do dia. Mas vamos primeiro pensar sobre tabernáculo e santuário. O tabernáculo, no Antigo Testamento, foi o templo móvel dos israelitas. Foi uma grande tenda equipada para os serviços sagrados. Santuário é uma palavra que se refere a esse tabernáculo ou ao templo permanente em Jerusalém que tomou o lugar do tabernáculo. Os dois termos também assumem significados figurados em falar sobre o lugar da habitação de Deus, seja seu santuário celestial, a igreja de Jesus ou a vida do servo do Senhor. As palavras são usadas intercambiavelmente em muitos textos bíblicos. Mas há um caso curioso no qual aparecem essas duas palavras no mesmo texto, mas com sentidos diferentes. E é sobre esse texto que eu quero comentar hoje. Vamos ler em Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. No contexto de Hebreus, nós entendemos que o santuário no qual Jesus entrou, aqui no versículo 12, o destino citado aqui é o verdadeiro tabernáculo celestial, onde Deus ocupa seu trono. Lá em Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2, ele falou sobre esse verdadeiro tabernáculo. Mas o mais perfeito tabernáculo mencionado no versículo 11 não é o destino, é o meio da realização da sua obra sacerdotal. Para compreender o que essas escrituras ensinam, nós precisamos considerar outros textos. Quando João afirmou que o Verbo, Jesus, habitou entre nós, ele usou uma forma da palavra tabernáculo, em João capítulo 1, versículo 14. Quando Jesus expulsou os comerciantes do templo, ele fez um comentário enigmático à sua própria morte e ressurreição. Ele disse: "Destruam este santuário, em 3 dias eu o levantarei." João explica que ele se referia ao santuário do seu corpo. Paulo acrescenta, em Colossenses 2, versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora o texto de Hebreus 9 fica mais claro. Mediante o seu tabernáculo perfeito, um corpo que nunca foi profanado pelo pecado, Jesus cumpriu sua missão redentora, como diz Hebreus 10, versículo 20. Ele se qualificou como sumo sacerdote e levou o sangue do seu sacrifício perfeito ao santuário celestial, onde ele entrou uma vez por todas. Desta maneira, Jesus fez o único sacrifício suficiente para perdoar os nossos pecados e continua agindo como nosso sumo sacerdote, fazendo intercessão pelos filhos do Senhor. Paulo disse, em Romanos capítulo 8, versículo 34, é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por meio do perfeito tabernáculo do seu corpo sem pecado, Jesus levou o sacrifício do seu sangue ao santuário celestial, onde ele permanece na presença do Pai, intercedendo por nós. Vamos agora às perguntas do dia. Pergunta 795.
Qual das seguintes pessoas não foi ao túmulo de Jesus no dia da ressurreição? Alternativas: A. Tomé, B. Maria Madalena, C. Pedro ou D. Salomé. A resposta certa? Alternativa A. Tomé. Maria Madalena, Salomé e Pedro foram ao túmulo, como descobrimos em Marcos 16 e João capítulo 20. Tomé só viu Jesus alguns dias depois, como diz João 20, versículo 26. A resposta correta, alternativa A, Tomé. E a nova pergunta vem do Antigo Testamento. O rei Saul reinou em Israel por quantos anos? Alternativas: A, 20 anos, B, 25 anos, C, 34 anos ou D, 40 anos. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Graças à misericórdia do nosso Senhor, Jesus fez o sacrifício para perdoar os nossos pecados, entrou como sacerdote para levar o sacrifício ao Pai e continua, ele permanece no santuário do Senhor, no santuário celestial, intercedendo pelos filhos do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.